Olá pessoal, aqui é o professor Rafael e o tema da aula de hoje será ovulação e fecundação. Antes de falarmos sobre a fecundação, vamos ver como ocorre o processo de ovulação. A ovulação é um fenômeno que consiste na ruptura de uma parte da parede do folículo já maduro, que vimos na aula anterior, e, consequentemente, a liberação do ovócito que está lá dentro desse folículo. O ovócito, então, ele vai ser capturado pela extremidade mais dilatada da tuba uterina. Esse processo de ovulação, ele ocorre próximo à metade, mais ou menos, ali do ciclo menstrual, que é em torno aí do 14º dia, em um ciclo de 28 dias. Sabemos aí que em várias espécies de mamíferos, nas fêmeas e na própria mulher, na espécie humana, esse ciclo pode variar entre 28 a 32 dias. Mas vamos utilizar aí como parâmetro para esta aula um ciclo de 28 dias. Geralmente na espécie humana, apenas um ovócito é liberado. Porém, em alguns casos e algumas situações, 2 ou mais podem ser liberados ou até mesmo nenhum ovócito sendo liberado em cada ciclo. É o que nós chamamos de um ciclo chamado de anovulatório. O principal estímulo para a ovulação é o aumento da quantidade de um hormônio na corrente sanguínea, que é o hormônio luteinizante. Esse hormônio luteinizante, ou LH, ele vai ser secretado pela hipófise, isso em resposta a um alto nível hormonal presente também na corrente sanguínea, que seria do hormônio estrogênio. Esse hormônio estrogênio, como vimos na aula anterior, ele é produzido pelos folículos em desenvolvimento. Então, conforme o folículo vai se desenvolvendo, as tecas vão produzindo ali uma grande quantidade de estrogênio e esse estrogênio vai sendo liberado na corrente sanguínea. Com o aumento do estrogênio na corrente sanguínea, estimula a hipófise a liberar então o hormônio luteinizante. Com o aumento então desse hormônio luteinizante na corrente sanguínea, é o principal então estímulo para a ruptura desse folículo e consequentemente o ovócito 2, o óvulo, ser eliminado pelo ovário. Então, ao final do processo, vão ser liberados o ovócito e o primeiro corpúsculo polar, envoltos então pela zona pelúcida. Os dois deixam o ovário em direção à tuba uterina. Qual que é a duração desse ovócito, desse óvulo? 24 horas. Então, se dentro dessas 24 horas a fecundação não ocorrer, o que vai acontecer? Esse ovócito e juntamente com o corpúsculo polar, o primeiro corpúsculo polar, vão se degenerar e vão acabar sendo fagocitados. Então, durante a ovulação, vão ocorrer diversos processos. Como vimos nas aulas anteriores, a primeira divisão meiótica ela vai ser então completada um pouco antes de ocorrer essa ovulação. Então, os ovócitos 1, que estavam lá prontinhos, né, desde a fase embrionária, em prófase 1, eles vão ter lá os cromossomos divididos igualmente, né, entre as células filhas, certo? E após então ocorrer a primeira divisão meiótica, vai ter a formação de um primeiro corpúsculo polar, que é uma divisão reducional, certo? E originando então o ovócito 2. Esse ovócito 2, ele vai reter praticamente todo o citoplasma que seria eliminado juntamente com o corpúsculo polar. Então ele vai ser uma célula grande. Tudo bem? A outra parte da divisão meiótica, que vai dar origem então ao segundo corpúsculo polar, ela só vai acontecer caso o espermatozoide ele então fecundar esse ovócito 2. Aí sim vão ser liberado então o segundo corpúsculo polar e já vamos ter então o zigoto com o número restabelecido de cromossomos da espécie. Após a ovulação, lá no útero,
vai ser formada uma estrutura chamada de corpo lúteo. Para que serve esse corpo lúteo e qual é a importância disso para o processo aí de fecundação? Então, olha lá, depois que ocorreu a ovulação, as células então lá da camada granulosa do ovário e da teca interna do folículo, elas vão começar a se reorganizar. Então, o ovário, o ovócito já saiu, certo? Para que vai servir agora essas células? Elas vão ter mais uma função. Elas vão então se reorganizar e vão formar uma glândula endócrina temporária. Tudo bem? Então, da camada granulosa vão formar aí células chamadas de granuloso-luteínicas. Tudo bem? Olha aqui, ó, células granuloso-luteínicas, tá? Que vão secretar hormônios esteroides. Tudo bem? Da parte mais externa desse folículo, vai ser então a camada da teca do folículo, que vimos na aula anterior. Essa teca, ela vai se tornar, vão se tornar aí células tecoluteínicas. Tá? Por que tem esse nome luteínas? Porque tem ação aí do hormônio luteinizante nessas estruturas. Tá? E essas células tecoluteínicas, elas vão secretar agora outros hormônios, a progesterona e vários tipos de estrógenos. Tudo bem? Essas secreções, elas vão durar em torno aí de 10 a 12 dias. E depois, toda essa estrutura celular que se formou, de células tecoluteínicas e células granuloso-luteínicas, elas vão se degenerar por apoptose. Tá? Então, qual seria aí o porquê de ocorrer essa degeneração? Uma não gravidez, tá? E a própria menstruação, que causa um caimento ali do nível hormonal e, consequentemente, da secreção hormonal por essas camadas celulares. Se ocorrer gravidez, o que vai acontecer com esse corpo lúteo, que é formado então por essas duas camadas que a gente viu, né? As células granulose-luteínicas, tudo bem? E as células tecoluteínicas. Então, olha lá. Se ocorrer a gravidez, a mucosa uterina não vai se degenerar, não vai ocorrer a descamação, certo? E o corpo lúteo, então, ele vai começar a secretar um hormônio, um novo hormônio, chamado de gonadotrofina coriônica. Tudo bem? Certo? Então, tudo isso daí acontece aí na mucosa uterina. Vamos ver já a estrutura do útero, a parede do útero, mais para frente. Então, a gonadotrofina coriônica, ou também chamada aí de HCG, ela vai impedir que ocorra essa degeneração do corpo lúteo, vai estimular o crescimento adicional de outras camadas e, consequentemente, com o aumento das camadas, principalmente da camada de células tecoluteínicas, vai aumentar a secreção da progesterona. A progesterona, por sua vez, ela vai então ter a função de manter a mucosa uterina íntegra, certo? E vai também estimular o desenvolvimento de outras glândulas uterinas que vão ser precursoras dos anexos embrionários, principalmente da placenta. Então, para a gente entender o processo aí de fecundação posteriormente, a gente tem que entender onde que esse processo vai ocorrer, né? Então vamos ver um pouquinho aí da estrutura do útero e das tubas uterinas. As tubas uterinas, elas antigamente tinham um nome aí de trompas de Falópio, né? Por causa de um pesquisador aí que tinha esse nome e acabou batizando essas estruturas com o nome dele. Hoje, as estruturas anatômicas, elas têm aí a nomenclatura relacionada com a função, né? Então, tuba uterina, tuba auditiva, tá? Então, está mais relacionado com a função do que o nome de alguma pessoa. Então, as tubas uterinas nada mais são do que dois tubos musculares, que têm uma grande mobilidade muscular, que mede aí aproximadamente 12 centímetros de comprimento cada lado. Em cada uma dessas extremidades das tubas uterinas, existe ali uma estrutura chamada de fímbrias, que são pequenos filamentos ao final dessa tuba uterina, tá? Que vai aí ter uma certa função de recolhimento dos ovócitos.
A outra extremidade, então, da tuba, ela vai se abrir internamente aqui ao útero, tá? No momento, então, da ovulação, o que vai acontecer? A tuba uterina ela vai começar a se contrair, as fímbrias elas vão se posicionar próximo à superfície do ovário, tá? E ela vai, então, recolher o ovócito durante o processo de ovulação. A parede, então, da tuba uterina, ela vai secretar um muco, uma substância que vai ser extremamente importante para a capacitação dos espermatozoides. Então, os espermatozoides, eles, quando estiverem na tuba uterina, eles vão ter que ter contato com essa secreção, com esse muco, para que ocorra a ativação, a capacitação das estruturas locomotoras desses espermatozoides, para eles poderem estar aptos a fecundarem um óvulo. Ok? Então, essas células, chamadas de células secretoras, que vão ser as responsáveis pela secreção desse muco, dessa substância, que vai ter importância aí na capacitação dos espermatozoides. Após, então, a fecundação, que ocorre justamente aí na tuba uterina, né, de forma natural, o que vai acontecer? O zigoto ele vai ser direcionado ao útero através de células ciliadas, tá? Ó, de várias células ciliadas que estão na parede dessa tuba uterina, juntamente com contrações musculares, né, também dessa tuba uterina, tá? Onde então esse zigoto vai chegar no útero para ocorrer o processo de implantação. O útero ele vai ser um órgão que ele tem uma forma de pera, isso quando não está ali com nenhum embrião, né, ainda implantado, tá? E ele vai ser dividido em 4 partes: em um corpo, um fundo, um cérvice e o colo uterino. A parede do útero, ela tem um espessamento aí relativo, né? Isso de acordo com o ciclo menstrual. E ela vai ser formada basicamente por 3 camadas celulares. Então, a primeira camada do útero é chamada de camada adventícia, ou também chamada de perimétrio. Olha lá, certo? A segunda camada, que é a maior, é a camada chamada então de miométrio, que é a parte mais musculosa do útero. E a camada mais interna, que é onde vai receber no primeiro momento o zigoto após a fecundação, é o endométrio uterino. O miométrio, então, como eu já mencionei para vocês, é a camada mais espessa e ela vai ser composta então por muitas faixas aí de musculatura lisa, tá? Separadas aí, intercaladas por tecido conjuntivo. Durante então a gravidez, o que vai acontecer? O miométrio ele vai ter aí um grande período de crescimento, então ele vai sofrer aí uma hiperplasia, né? Que é o aumento do número de células. Lembra que nós vimos que as células não aumentam o seu volume, mas sim aumentam em número, né? Ao mesmo tempo, ele vai também ocorrer uma certa hipertrofia, que é um aumento desse número do tamanho das células, mas porém essas células não vão se dividir. Aqui, novamente, mostrando, né, as 3 camadas, o endométrio, certo? A parte mais interna, o miométrio, a parte mais musculosa, a parte mediana, e o perimétrio, ou então a camada adventícia, a camada mais externa, recoberta, então, por tecido conjuntivo. O endométrio, ele vai ter, então, um epitélio com as glândulas tubulares simples, tá? Então ele vai ser dividido em outras 2 camadas menores. Uma mais profunda, que é chamada de camada basal, certo? E uma mais funcional, né? Que vai ter aí a porção final das glândulas, onde então vai se desembocar essas glândulas aqui, ó, tá? Que é a camada então formada aí por tecido conjuntivo, né? A camada funcional. Essa camada funcional, que é a camada mais superficial aqui, ó, essa camada que vai sofrer mudanças intensas aí durante os ciclos menstruais, que ela vai sofrer então descamação caso não ocorra a gravidez.
Vamos ver então como ocorre o ciclo menstrual. Então, os estrógenos e a progesterona, eles que vão controlar aí a maior parte, né, da estrutura toda e as funções aí dos órgãos do sistema reprodutor feminino. Então a regulação é dada, né, é feita, né, por esses dois hormônios, esses dois tipos hormonais aí. Então o que acontece? Quando ocorre a puberdade, os hormônios do ovário, os hormônios ovarianos, eles vão fazer com que esse endométrio ele comece a passar por modificações estruturais. E essas modificações elas são cíclicas, né? Então, ou seja, elas ocorrem, vai ter um ciclo, né? Então vai ter um início e um término, tá? Em cada ciclo menstrual, que ocorre em torno aí, né? Estabelecemos um padrão aí no começo da aula de 28 dias, mas como eu disse para vocês, esse ciclo pode variar até 32 dias aí, tudo bem? Então esses ciclos menstruais, eles vão se iniciar em volta aí de 12 a 15 anos de idade e vão terminar por volta aí dos 40, 50 anos, né? Que seria então a menopausa. A mulher, então, ela vai ser somente fértil durante o período desses ciclos. A primeira fase do ciclo é basicamente o quê? O sangramento da menstruação. Então, a fase menstrual seria a primeira fase desse ciclo uterino. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Fragmentos aí do endométrio, misturados então com sangue de vasos sanguíneos, né? Eles vão acabar se romper durante esse processo e isso vai ser eliminado por contrações musculares, né? Na menstruação. Então essa fase menstrual, ela vai ter uma duração de torno aí de 3 a 4 dias, né? Claro que isso daí pode variar, tá? Estamos utilizando aqui na aula um parâmetro, né, de ciclo de 28 dias, tudo bem? Mas como eu mencionei para vocês, isso daí pode variar de acordo aí com cada organismo, tá? A segunda fase é então chamada de fase proliferativa. Então olha lá no esquema, ó. Então aqui a gente tem a fase menstrual, que vai de 3 a 4 dias, né? Então aqui no esqueminha está até 5 dias, tá? E a segunda fase é a fase, então, proliferativa, que vai ter aí uma duração de em torno aí de... vai ter um intervalo, né, específico até ocorrer a ovulação, tá? Que pode ser que ocorra geralmente, né, no 14º dia do ciclo. Tudo bem? A terceira fase desse ciclo, então, é a fase chamada de fase secretora, que é uma fase então que vai se iniciar após a ovulação e ela vai durar em torno aí de 14 dias, certo? Então, a menstruação, após a menstruação, após o 5º dia, aí, quando cessou a menstruação, vai começar a fase proliferativa, tudo bem? Ao final dessa fase proliferativa, e isso aí em torno aí do 14º dia, o que vai acontecer? Vai acontecer então a ovulação, e após a ovulação vai começar a terceira fase, chamada de fase secretora. Aqui está comparando com o ciclo ovariano, né? Então o ciclo ovariano em cima e o ciclo uterino embaixo. A fase proliferativa, ela vai ser a fase então onde vai ocorrer um crescimento rápido, né, de um pequeno número aí de folículos, tá? E vai ser uma fase aí de transição, né, dos folículos secundários para os folículos antrais, certo? Nessa fase, a teca interna vai se desenvolver e vai começar a secretar os estrógenos, tá? Os estrógenos, como a gente já viu, eles vão agir no endométrio ali do útero, induzindo então a proliferação celular, reconstituindo ali aquele endométrio, certo? Que ele vai então, caso não tenha fecundação, ser perdido aí durante a menstruação. Quando essa fase terminar, o endométrio ele vai estar com cerca de 2 a 3 milímetros de espessura em relação ao que ele tinha inicialmente. Então vai ter um crescimento muito grande, né? Então acompanha no esquema aqui, ó. Olha o tamanho que estava o endométrio na fase menstrual e olha o tamanho que ele está chegando ao final aqui da fase proliferativa. A fase então secretora, ou também chamada de luteal, né? Porque é onde ocorre a formação do corpo lúteo, que a gente comentou dele no começo da aula, ela vai se iniciar então progressivamente, né, após aí a ovulação,
Resultado aí, né, resultante aí da ação da progesterona, tá? Que vai ser então secretada pelo corpo lúteo, tá? O endométrio então ele vai continuar a crescer e vai atingir uma espessura máxima aí que chega em torno aí de 5 milímetros. Tudo bem? Vai ocorrer o crescimento da mucosa desse endométrio, acúmulo das secreções das glândulas tubulares. Por quê? Porque essas secreções que vão capacitar os espermatozoides, então é importante que tenha uma grande produção dessas secreções, tá? Caso então ocorra a fecundação, o embrião ele vai ser transportado até o útero e vai ser aderido a esse epitélio. O processo desse processo onde o embrião, o zigoto, né, já embrião, ele vai se aderir ao epitélio, ao endométrio uterino, nós chamamos isso de nidação, certo? E ele vai ocorrer em torno de 7 a 8 dias após a ovulação. Se passou esse período e não ocorrer a nidação, o embrião ele acaba então sendo degenerado. A progesterona, o que ela vai fazer então? Ela vai inibir as contrações musculares do miométrio, que consequentemente expulsariam esse embrião e causaria descamação ali da camada, né, do endométrio. Caso não ocorra fecundação, então o que vai acontecer? Vai ocorrer a descamação desse corpo lúteo, ele vai parar de ser funcional, certo? Em torno aí de 10 a 12 dias após a ovulação, tudo bem? Os níveis de estrógeno e progesterona vão cair devido à própria diminuição de função desse corpo lúteo, que era responsável pela secreção dos hormônios, tudo bem? Então vai diminuir no sangue aí os níveis de estrógeno e progesterona, tá? Vão ocorrer vários ciclos de contrações musculares do endométrio. Isso vai bloquear o fluxo sanguíneo e vai causar uma isquemia no tecido da parede do endométrio, causando então uma necrose celular. Essa necrose celular, ela vai fazer com que as artérias comecem a se romper e aí o sangramento menstrual se inicia. Então, as cólicas aí, né, que as mulheres têm são decorrentes a dessas contrações do endométrio e o sangramento é devido à própria necrose celular e o rompimento das artérias e dos vasos sanguíneos que estão naquela região. A fecundação, então, ela pode ser definida como um encontro e a fusão de duas células gaméticas que vão aí resultar na formação de um indivíduo diferente daquele que originou, né? Daqueles que originaram. Tá? Então, esse indivíduo novo, inicialmente, ele vai se chamar zigoto. Então, o zigoto ele é um organismo único, devido, então, à metade dos cromossomos que vem metade da mãe e metade do pai, mais a recombinação gênica, né, que vai ocorrer durante aí a meiose, durante o crossing over, que vai fazer com que esse novo organismo ele tenha aí uma combinação gênica diferente dos pais e é o que dá a variabilidade genética. Então, os mecanismos de fecundação, vamos ver aí nas próximas aulas como que isso ocorre com detalhes, certo? A entrada de um espermatozoide passando aqui pela zona pelúcida até atingir o ovócito, ok? A fecundação, ela pode ocorrer então basicamente de duas formas diferentes. A primeira é dentro do corpo do próprio animal, ou também num tipo chamado de fecundação interna, ou fora do corpo do animal, geralmente na água ou em um ambiente úmido, já que a umidade e a água vai servir como um transporte. Essa fecundação seria a fecundação externa. Além disso, os animais exibem diversos tipos de estratégias adaptativas para facilitar essa fecundação. Então vamos ver algumas delas aí no decorrer dessa aula. A troca então dos gametas que vai ocorrer entre os indivíduos, ela vai ocorrer em basicamente todos os seres vivos que vão ter a reprodução sexuada. A reprodução assexuada, como já vimos,
ela então vai vir a partir aí de um único indivíduo, certo? Geralmente, né, a partir de um único indivíduo, tá? E não vai ter aí a troca de gametas. As características de cada um desses dois indivíduos, elas vão se misturar e vão ser passadas aos descendentes. E isso vai formar as bases da hereditariedade. Na fecundação interna, a união então dos gametas, ela vai ocorrer obrigatoriamente dentro do corpo do animal. Então os machos vão precisar aí de um órgão copulador. Esse órgão copulador, ele durante a cópula, né, o macho ele vai inserir esse órgão copulador dentro da fêmea para que ocorra a liberação dos espermatozoides. Foi a forma mais vantajosa que a evolução encontrou para que ocorresse essa fecundação interna com sucesso. Por quê? Porque esse tipo de fecundação ele independe de variações externas, do meio externo para que ocorra, certo? Então aqui nós temos alguns exemplos bem interessantes de órgãos copuladores, de répteis, por exemplo. Né? Então aqui a gente vê uma estrutura que nós chamamos de hemipênis, que seria um pênis duplo que algumas espécies de répteis possuem, como serpentes e lagartos, que vão ser um tipo de estratégia reprodutiva também para que ocorra essa fecundação interna. Existem três formas diferentes do embrião se desenvolver em processos de fecundação interna. A primeira forma, que é a mais aí usual, né, mais básica, seria a forma ovípara. Então, os organismos ovíparos, após o óvulo ser fecundado, o embrião ele vai então se desenvolver dentro de um ovo, dentro de uma estrutura. A fêmea então ela vai depositar esse ovo no ambiente e dentro do ovo ele vai ter lá todos os nutrientes que vão garantir o desenvolvimento e também a proteção para que esse embrião consiga crescer. Ok? Então os organismos que vão ter, em sua maioria, esse tipo de reprodução são aí os répteis, as aves e muitos grupos de insetos e outros artrópodes. Nos organismos vivíparos, o embrião ele vai permanecer dentro do corpo da fêmea até o final do desenvolvimento e, consequentemente, ele vai estar protegido pelo corpo materno. Muitos répteis possuem esse tipo de reprodução, como algumas serpentes, por exemplo, tá? E a maioria dos mamíferos, os mamíferos placentários, vão ter esse tipo de reprodução aí, viviparidade. Já os organismos ovovivíparos, ou também alguns livros vocês podem encontrar como viviparidade lecitotrófica, é um termo que está atualmente sendo utilizado. O que ocorre? Vai ocorrer a fecundação e o embrião ele vai se formar dentro do ovo, só que o ovo não vai ser colocado no ambiente. Ele vai ficar retido dentro do corpo da fêmea ou do macho, como no caso de um cavalo marinho, como vocês estão vendo aqui nesse pequeno videozinho, certo? Mas muitos outros grupos também vão ter esse tipo de reprodução, como alguns anfíbios, que exibem estratégias reprodutivas bem interessantes, por sinal, alguns répteis e muitas espécies de peixes também. Já na fecundação externa, é um tipo de fecundação onde os gametas vão se fundir fora do corpo da fêmea no ambiente. Tudo bem? Então, para que isso ocorra, necessita de ter um transporte. Esse transporte vai ser geralmente a água, ou pode ser um muco também produzido por algumas espécies. Tá? Então, essa água, esse muco, ele vai auxiliar com que os gametas consigam se deslocar até o gameta feminino. Para que isso aconteça e tenha sucesso reprodutivo, os machos eles vão precisar eliminar uma grande quantidade de gametas no ambiente para que se tenha uma garantia de que pelo menos a maioria ou alguns daqueles gametas eles alcancem então os óvulos, certo? A maioria dos organismos são ovíparos, então isso vai ocorrer em muitos insetos, outros artrópodes como aracnídeos, tá? Moluscos, peixes e em anfíbios também. Existem algumas estratégias bem interessantes de fecundação externa
que vocês vão estudar aí ao longo de outras disciplinas, mas eu vou dar dois exemplos aqui bem interessantes. Então, em anfíbios, ocorre um tipo de estratégia chamada amplexo, que na verdade é um abraço nupcial que ocorre aí entre o macho e a fêmea, onde então o macho segura a fêmea durante uma cópula, entre aspas, né, porque não há nenhum tipo de penetração, já que é uma fecundação externa, e ele estimula que essa fêmea ela elimine os ovos, tá? Logo em seguida, o macho então ele vai lançar os espermatozoides em cima desses ovos que as fêmeas liberaram e vai ocorrer a fecundação no ambiente externo. Então, veja nesse exemplo aqui da imagem que, no caso aqui, os dois anfíbios estão numa folha, né? Então, eles não estão no ambiente aquático, certo? Então, esses animais, não estando no ambiente aquático, eles vão precisar de um outro mecanismo para transporte, que pode ser um muco produzido aí por algumas glândulas específicas desses anfíbios. Um outro tipo de estratégia reprodutiva bem interessante é a reprodução por espermatóforo. O espermatóforo, ele nada mais é do que uma pequena cápsula de esperma, né, que vai ter aí uma substância proteica contendo então espermatozoides, que vai ser eliminado pelo macho e depois transferido pelo corpo da fêmea. Então, aqui nós temos o espermatóforo de escorpião, tá? Um aracnídeo aí que ele vai depositar esse espermatóforo no solo e vai conduzir a fêmea numa espécie de dança, tá? Até um órgão, né, reprodutivo dela, que fica na parte de baixo, coletar esse espermatóforo e ocorrer então a fecundação. Um aspecto interessante da fecundação é a formação de gêmeos. Então, os gêmeos, eles podem ser formados basicamente de duas formas. Os gêmeos chamados monozigóticos e os gêmeos chamados dizigóticos, ou gêmeos fraternos. Os gêmeos dizigóticos nada mais são do que dois óvulos que foram fecundados por dois espermatozoides. Consequentemente, vai dar origem então a dois embriões diferentes, certo? São aí com características diferentes entre si, com DNA diferente entre si, tá? E também com placenta separada, com outros anexos embrionários aí completamente separados. Já os gêmeos monozigóticos, eles já vão ser fruto de uma fecundação de apenas um óvulo com um espermatozoide. Então, a mesma fecundação. Consequentemente, vão ter o mesmo genoma. Porém, ao longo do desenvolvimento, cada um desses organismos pode adquirir características fenotípicas, né? Características externas diferentes, que acabam então os tornando únicos, né? Tudo bem? Então, esses gêmeos monozigóticos, eles vão ser formados aí através de um único óvulo, um único espermatozoide, vão ter a mesma placenta, porém vão ter aí sacos amnióticos separados. Vamos voltar a falar dos gêmeos em aulas posteriores, principalmente quando falarmos dos processos de clivagem embrionária. Essa foi então nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, podem enviar e-mail para mim no contato que está descrito na página. Se gostaram do vídeo, curtam lá no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal também e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Obrigado, pessoal!